Cumprimento a todos, aqui é o pastor e o professor José Carlos, da Igreja Batista Ebenezer, da cidade de Santos, São Paulo. É um prazer estar com vocês. Eu quero nesse vídeo trazer aqui para vocês apenas um pequeno roteiro para orientação aos professores da Escola Bíblica Dominical, no que diz respeito à nossa terceira lição da revista CPAD Adulto do terceiro trimestre de 2026. A lição 3, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações, e tendo como base Atos 15, né? E eu quero dizer para você que isso aqui é apenas uma orientação suplementa mais, tratar um pouquinho sobre o que vai ser discutido na lição. Deve sempre lembrar que você tem a revista na mão, e eu não vou aqui ler tudo porque você tem. E vá uma dica aí para os professores, né? Chegue cedo, prepare a sala de aula, né? Recepcione os alunos de alguma coisa. Eu sempre costumo levar bala ou pirulito para os alunos para despertar interesse, né? Então estude antes a lição e esteja preparado aí para a aula, né? E deixe os alunos participarem ativamente. Então eu vou trazer para vocês aqui apenas esse roteiro de orientação sobre essa terceira lição, que chama-se A Graça que Alcança Todas as Nações. Na parte de introdução, né, eu quero dizer para você que, prezados professores, essa é a terceira lição, e essa terceira lição é uma das mais importantes desse trimestre, pois trata do coração do Evangelho, a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Temos lembrando que o livro de Atos mostra lá os discípulos que foram comissionados por Jesus, levando o Evangelho, a princípio, para os judeus, né? Tendo aí como protagonistas Pedro e João. E mais à frente Paulo é inserido e começa a levar o Evangelho também aos gentios, depois que ele sai no capítulo 13, na primeira viagem missionária, a princípio com Barnabé e depois com Silas. E aí culmina nesse grande problema que a gente vai discutir em Atos 15, tá certo? Então esse estudo nos conduz ao primeiro grande concílio da igreja, realizado na cidade sede lá de Jerusalém, onde uma questão doutrinária fundamental precisou ser respondida. O que salva o homem? A graça de Deus ou a observância da lei? Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho em Atos 15, quando chegar no desenvolvimento da lição, para você entender um pouco mais essa questão. Mas essa discussão não ficou apenas presa ao primeiro século. Ainda hoje encontramos dois extremos perigosos. De um lado nós temos o que nós chamamos de legalismo, aquelas pessoas que são presas na lei. E o legalismo acrescenta exigências humanas à salvação. Naquele tempo da igreja primitiva, em Atos, eram os judeus judaizantes que exigiam que agora os novos integrantes da fé, principalmente os gentios, observassem todos os rituais da lei mosaica, principalmente a circuncisão. Então, se de um lado nós temos o legalismo, que ainda hoje impera, do outro lado nós temos o liberalismo, que banaliza a graça e despreza a santidade. Então, de um lado nós temos, para ser salvo, para servir a Deus, tem que cumprir regras, cumprir requisitos, guardar tradições. E de outro lado, não, Deus é amor, Deus aceita todo mundo. Então, esses dois extremos são perigosos e precisam ser evitados. E ainda hoje estão aí em circulação. Mas em Atos 15, a decisão do concílio preservou a pureza do Evangelho e abriu definitivamente as portas para a evangelização de todas as nações. E eu quero aqui frisar o versículo que é a definição, é a síntese, o versículo 28 e 29 de Atos 15, eu vou ler aqui para vocês. É interessante, veja, depois de discussão, depois de apresentado todos os relatórios, eles chegaram a uma conclusão. Essa conclusão é fantástica, que hoje as pessoas às vezes esquecem e menosprezam. Atos 15, 28 diz o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além
das seguintes exigências necessárias. Versículo 29. Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Veja, depois de toda a discussão, reunida lá os grandes protagonistas da fé, os apóstolos, os líderes da igreja, eles chegaram a uma conclusão, e essa conclusão é fantástica. Eles falam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja, eles sentaram, discutiram e entenderam que essa decisão primeiro veio lá de cima, veio do Espírito Santo, e eles concordaram com isso. Já deles se não concordassem. E eles falam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E ali ficou decidido, né, de certa forma, a divisão dos campos missionários. Eles vão dizer, ó, os judeus têm a lei de Moisés, os judeus deveriam continuar guardando a tradição sem problema, mas não deveriam impor isso aos gentios. Isso é coisa fantástica. Eu vejo hoje igrejas que ainda ficam, né, defendendo o legalismo. Não pode cortar o cabelo, não pode depilar, não pode usar maquiagem. Que coisa é essa, né? Você não é judeu e isso é legalismo. E por outro lado, não, Deus aceita tudo, Deus é amor. Não é isso, certo? Então ficou bem claro aqui o que foi decidido, que essa decisão veio lá de cima. Mas continuando. Ao ministrar essa lição, procure levar seus alunos a compreenderem que, primeiramente, ninguém é salvo por méritos. Não é pelo legalismo, não é pela observância de tradições, de leis, de cerimoniais, não. Todos necessitam igualmente da graça, todos, independente. A graça produz unidade na igreja, não divisão, certo? E quem foi salvo pela graça deve viver em santidade. Isso é importante. Então aproveite aí as experiências dos alunos para mostrar como a graça de Deus transformou suas vidas e continua sustentando cada cristão diariamente. Vamos agora para a apresentação da lição. Os objetivos da lição. Você que é professor precisa estar bem ciente dos objetivos. E ao ministrar, lembrar que tudo o que você for falar e ministrar tem que estar dentro desses objetivos. O primeiro objetivo é levar o aluno a compreender como a graça preservou a unidade da igreja durante esse concílio de Jerusalém. O segundo objetivo, levar o aluno a entender que a salvação é oferecida universalmente mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. E o terceiro objetivo, levar o aluno a desenvolver uma vida constante de dependência do trono da graça. E agora eu quero trazer para você uma motivação que deve fazer parte não só do professor e que ele deve levar para os alunos. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas acreditam que podem conquistar o favor de Deus através de boas obras, através de religiosidade, o desempenho espiritual. Outros, porém, pensam exatamente o contrário. Acreditam que porque existe graça, pode viver de qualquer maneira. Essa lição combate esses dois erros. A graça não elimina a santidade, não substitui a obediência, não recompensa méritos. A graça salva pecadores arrependidos e transforma vidas. Ao compreender isso, o aluno cresce na fé, desenvolve humildade e passa a valorizar ainda mais a obra perfeita de Cristo. E aqui nós temos algumas sugestões de métodos para você usar na ministração da aula. Durante o estudo tópico, você pode utilizar aqui um método de contraste doutrinário, que a própria Bíblia usa. Se você pegar capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12, Paulo vai fazer aqui, é como se fosse dois quadros, né? O velho Adão, né? E o novo homem, que é Jesus Cristo, colocando o que o Adão trouxe e que Jesus trouxe. Então, aqui uma sugestão de você dividir o quadro, lá se você tem um quadro negro, colocar slides, em duas colunas. Na primeira coluna, você vai colocar o que a Bíblia ensina. E você vai ler aí Romanos capítulo 10, versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 11 e 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6. Mostre nesse quadro
que a graça é oferecida a todos, que Cristo morreu por todos e que todo aquele que crê será salvo. Então, nessa coluna, você vai colocar lá, olha, a graça é oferecida a todos, Cristo morreu por todos e todo aquele que crê será salvo. E as bases bíblicas para isso. Romanos 10, versículo 13, Tito 2, versículo 11 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então, esse lado da coluna, do lado esquerdo, do lado direito, você vai colocar que a coluna 2 é apresentar com respeito posições teológicas que restringem o alcance da salvação. É importante que você não transforme a aula em um debate denominacional. O objetivo aqui é mostrar que, aí você vai colocar nesse lado, Deus ama o mundo, Cristo morreu por toda a humanidade, a responsabilidade humana é responder pela fé. E você vai sempre aqui enfatizar o equilíbrio bíblico. Tem os textos bíblicos para você ler, tem lá na coluna, o lado, o primeiro lado aí, que a graça é oferecida a todos, Cristo morreu por todos e que todo aquele que crê será salvo. E na segunda coluna, o objetivo aqui é mostrar que Deus ama o mundo, que Cristo morreu por toda a humanidade e a responsabilidade humana é responder pela fé. Então isso vai fazer com que os alunos visualizem um pouco mais. Você tem que lembrar, professor, que nós temos os nossos 5 sentidos, que é tato, olfato, paladar, visão e audição. E lembrando que esses 5 sentidos, desses 5 sentidos, 2 que são os mais importantes, no sentido, todos são importantes, mas 2 é o que faz com que a gente tenha um poder de captação maior, que é a visão e a audição. A audição sozinha consegue reter 10% de tudo e a visão 85%. Então, juntando visão e audição, você consegue aí perceber, gravar, memorizar cerca de 95% de tudo. Então é por isso que o professor não pode usar só a audição, que vai conseguir fazer com que o aluno capte apenas 10, mas tem que usar a audição e a visão. Então é por isso que é interessante você levar cartazes, você usar data show, colocar slides, que o aluno vai memorizar. E essas 2 colunas vai ser bom para isso. Mas vamos aí para o desenvolvimento da lição. O primeiro tópico diz quando a graça preserva a unidade da igreja. E aí no item 1 nós vamos tratar do Concílio de Jerusalém. Vamos entender esse contexto histórico. Quando você abre em Atos capítulo 15, já começa dizendo o seguinte, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e pela Samaria, contaram como os gentios tinham sido convertidos. Essa notícia agravaram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Olha lá, gente, então o que está acontecendo? Quando a igreja se inicia em Atos 2 e começa a crescer, a princípio esse evangelho era levado aos judeus, mas começou a crescer, porque lembra que a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então o evangelho começou só ali até Atos 8, E aí o evangelho começa a crescer. Vai para os samaritanos, já em Atos 8, e depois começa a crescer, aí chega em Atos 11, o evangelho chega em Antioquia e eles entendem que agora precisam mandar alguém e vai lá Paulo e Barnabé e começa um trabalho e a igreja de Antioquia cresce lá em Atos 13. Muitos gentios são convertidos pelo ministério de Paulo e Barnabé, que levam o evangelho na primeira viagem a partir de Atos 13, e realizando essas viagens missionárias. Depois Paulo com Barnabé, mais à frente depois ele vai com Silas. Mas
Muitos desses gentios se convertem e esse grupo de judeus judaizantes que seguiam Paulo de cidade em cidade queriam que os gentios guardassem a lei de Moisés, todos aqueles rituais, principalmente a circuncisão. E aí quando eles sabem que o evangelho está crescendo em Samaria, eles vão lá para criar essa confusão. E aí eles decidem ir até Jerusalém para tratar dessa questão. E aí a gente fala que aconteceu o primeiro concílio em Jerusalém. Esse concílio é fantástico, a gente vai trabalhar um pouco a respeito de Atos 15. Ali eu falo que é divisor de águas, a gente precisa entender bastante Atos 15 para evitar esses dois extremos, de um lado legalismo e de outro lado liberalismo, certo? Então, depois da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, milhares de gentios haviam se convertido. Isso trouxe uma pergunta inevitável. Os gentios precisam tornar-se judeus para ser salvo? Naquele tempo, quem não era judeu e se convertia ao judaísmo era chamado de prosélito, que é essa conversão. Então eles queriam que os gentios se tornassem prosélitos do judaísmo. Eles precisam se tornar judeus para ser salvos? Os judaizantes responderam, sim. Os apóstolos responderam, não. Essa era uma questão de vida ou morte para o evangelho. Se a circuncisão fosse necessária para salvar, Cristo não bastaria. Essa discussão precisava ser resolvida. E aí nós temos uma aplicação para isso. Ainda hoje existem pessoas que acrescentam requisitos para a salvação. Alguns afirmam que é necessário guardar determinados dias, cumprir regras humanas, pertencer a determinada instituição, realizar certos rituais. E o professor deve mostrar claramente que nada pode ser acrescentado à obra perfeita de Cristo. Então é interessante aí você pedir que os alunos participem, né? O que é necessário para ser salvo? Simplesmente a fé? Porque, não sei se você percebeu, muitas pessoas ficam, você vai se batizar, não estou preparado, né, para ser batizado. E outros falam, não está preparado para ser batizado. Já parou para pensar? Essa simples resposta, ou essa simples frase, eu não estou preparado para ser batizado, o que significa? Precisa de um preparo? Que preparo é esse? Veja lá Atos 8, quando Filipe batizou o eunuco. Então, eu acredito que você não deve se batizar, simplesmente aceitou hoje, você pode ser levado para a emoção. Mas qual é o requisito para o batismo? Simplesmente entender que você é pecador, que você precisa da salvação, que essa salvação só é possível através de Jesus, certo? Vamos lá. Aí em Atos 15 nós temos primeiro o relatório de Pedro. Então eles começam a ouvir Pedro que era esse judaizante nato, meio legalista, né? E aí Pedro relembra a sua experiência com Cornélio. Lembra que em Atos 10 começa a falar sobre Cornélio, um gentio, um centurião romano. E aí Pedro teve aquela visão daquele lençol e o Espírito Santo fala para ele, vai chegar gente, vai com eles, né? E veja que coisa interessante, Pedro vai lá na casa de Cornélio, começa a pregar o evangelho, coisa que um judeu não deveria fazer. E quando ele começa a pregar o evangelho, o Espírito Santo cai sobre todos eles. E Pedro vai e os batiza. E no capítulo 11, veja que Pedro precisou se explicar para os líderes judaicos o que ele fez. Ele fala, quem sou eu para negar água àqueles que tiveram uma experiência com o Espírito como nós? Veja como Deus é maravilhoso. Deus está trabalhando com Cornélio de um lado e trabalhando com Pedro de outro lado. Pedro, outra coisa interessante, o Espírito Santo orienta, ele vai para a casa de Cornélio e não vai sozinho. Leva alguém como testemunha, que isso serviu para ele se justificar no capítulo 11. Então Pedro relembra essa experiência com Cornélio quando o evangelho chega aí, pelo menos à luz da Bíblia, pela primeira vez num grupo de gentios. Pedro destaca alguns fatos importantes. Ele fala que Deus enviou ele não foi por si próprio. E que o Espírito Santo caiu sobre os gentios, eles receberam o Espírito antes de serem circuncidados. E aí é uma pergunta que você deve lançar à sua classe. Se Deus já havia aceitado aqueles gentios, quem poderia rejeitá-los? E veja que Pedro conclui dizendo, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. Observe, Pedro não diz, os gentios são salvos como nós. Ele afirma,
nós somos salvos como eles. Olha que coisa interessante. Veja aqui em Atos, capítulo 15, o relato de Pedro. Veja aí a partir do versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a ele e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou. Olha que coisa bonita. Dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Que coisa bonita. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E aí, toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia depois Paulo e Barnabé. Veja que Paulo fala, olha, Deus nos salvou assim como salvou eles. Pedro não fala, Deus salvou eles assim como salvou nós. Que coisa interessante. Veja, Pedro agora sendo usado pelo Espírito Santo, né, que era aí uma espécie de líder dos evangélicos, agora judeus, coloca isso de forma bem clara. É muito interessante isso, né? Então, Pedro está dizendo que todos dependem igualmente da graça. Depois do relatório de Pedro, nós temos o relatório de Paulo e Barnabé. E antes de eu ler aqui no texto, enquanto Pedro apresenta a sua experiência, Paulo e Barnabé apresentam fatos com testemunhos marcantes, fatos missionários. Eles relataram várias conversões, milagres, sinais, igrejas plantadas. Tudo demonstrava que Deus estava aprovando a missão entre os gentios. De um lado, Pedro fala a sua experiência, e agora Paulo e Barnabé contam a sua experiência também com os gentios. Tantos aqui, tanto Pedro quanto Paulo e Barnabé estão relatando suas experiências com os gentios. E de Paulo é fantástico. Olha, teve milagre para os judeus? Teve milagre para os gentios também. Teve sinais para os judeus? Teve sinais para os gentios também. E olha, igrejas foram plantadas, e muito mais do que as dos judeus. Muitas conversões. Veja aqui o relato de Paulo, que começa no versículo 12. Né? Ele está lá. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Então Paulo e Barnabé conta, mostra testemunhos, evidências, fatos. Lembra que conta fatos, não há argumentos. E depois é a vez de Tiago. E nós vamos agora ver o discurso de Tiago. Tiago encerra o debate. Ele não decide baseado na experiência, ele fundamenta a sua decisão nas Escrituras. Ele cita Amós capítulo 9, mostra que Deus já havia anunciado a inclusão dos gentios. Esse é um excelente princípio para ensinar aos professores. Experiências são importantes, mas toda experiência precisa ser confirmada com a palavra. Experiência vale, mas o mais importante é a palavra. As experiências têm que ser balizadas pela palavra, não a palavra pelas experiências. Mas vamos ver o relato de Tiago, que começa aqui, no versículo 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. E ele vai citar agora aqui Amós capítulo 9, versículos 11 e 12. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda da casa de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidos desde os tempos antigos. Portanto, julgo
que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido na sinagoga todos os sábados. E aí, gente, depois disso eles vão enviar uma carta, como se fosse uma ata de uma assembleia, né? E essa carta é enviada aos gentios. Veja o versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, e com eles enviaram a seguinte carta. E eles mandam uma carta. Veja que coisa interessante. Veja como existe aí essa orientação de Deus e como os apóstolos são categóricos e cautelosos. Eles pensam, decidem e entendem que essa decisão não partiu apenas dele, do Espírito Santo, e escreve uma carta como se fosse uma ata e não manda simplesmente Paulo e Barnabé sozinhos para as outras pessoas poderem dizer: mas como é que nós vamos saber se essa carta é válida? Eles mandam homens fiéis, idôneos, para testificarem do que aconteceu, juntos para levar essa carta. Coisa maravilhosa, é bom você frisar isso. Bom, no segundo tópico nós temos aqui o presente de salvação para todos. E no primeiro subtópico, o que é graça? Então explique o significado da palavra graça, que vem do grego charis, que é um favor imerecido, que é um dom gratuito, que é a bondade divina. Por quê? O homem merece condenação, Deus oferece perdão. Isso é graça. É interessante você ler Efésios 2, 8, 9. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Então aí, a fonte é graça, o modo é a fé. Você ter fé na graça de Deus, que Jesus já fez tudo. Ele fala: pois pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é interessante mostrar esse texto aqui. Mostre também que a salvação não pode ser comprada. Ela é oferecida gratuitamente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna vem quando você é salvo através da aceitação do que Deus já fez por Jesus. Você não precisa fazer nada, é só aceitar. Subtópico 2, Jesus é a manifestação dessa graça, da graça. A graça deixou de ser apenas um conceito, ela tornou-se uma pessoa, né? Lembra que lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha aí. Então, a graça é o amor, é o favor merecido nosso, que é nos dado por Deus gratuitamente. E ela foi encarnada na pessoa de Jesus. Então ela tornou-se uma pessoa, Jesus Cristo. Em Cristo nós encontramos perdão, reconciliação, justificação, adoção e vida eterna. Jesus resume em João 1,18. A graça e a verdade vem por Jesus Cristo. João, o apóstolo João. A lei, João diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. É bom você frisar esses textos que vai reforçar a sua tese. E a aplicação? Você, como professor, deve lembrar que o cristianismo não é uma religião. É um relacionamento com Cristo, é um estilo de vida. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. É interessante, eu gosto de Atos 11, 26, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos lá na cidade de Antioquia. Por quê? Tudo para eles era Cristo. Era como se fosse clones de Jesus. Subtópico 3, a graça é para todos. Esse talvez seja o ponto principal da lição. Explique a universalidade, não significa universalismo,
como tem sido pregado, não, que todo mundo vai ser salvo. Não. Todo mundo pode ser salvo, não significa que todo mundo vai ser salvo. Haja visto o que Jesus disse, né? Entrai pela porta, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é a porta que conduz à salvação. Então, a graça é oferecida a todos, mas precisa ser recebida pela fé. E aí é interessante você ler o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler aqui Romanos 10, versículo 13, eu vou ler com você. Romanos 10, 13 nos diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, judeu ou gentil, mas precisa invocar o nome. Todo aquele, observe, não existe raça privilegiada, não existe povo superior, não existe cultura favorita, todos são convidados. E aqui, se você conhece aí, eu gostaria de citar aqui Efésios capítulo 3, que Paulo fala do mistério que estava escondido, que agora foi revelado. Que mistério é esse? Que agora Deus derrubou o muro da separação entre judeus e gentios. Já não existe mais esse Israel, a igreja, que é o novo povo de Deus, que é composta de judeus, gentios, povos de toda língua e raça, mas que todos têm em comum a salvação pela graça em Jesus Cristo. Terceiro tópico da lição, crescendo na graça. O subtópico 1 é aproximando-se do trono da graça. Hebreus 4:16. Esse texto também vale a pena ser lido. Vamos lá. A Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Último versículo do capítulo 4. Veja aí os verbos: aproximar-se, né? Então, um chamado a aproximar. Mas aproximar de que forma? Com confiança, com humildade e com fé. A oração torna-se o caminho diário para experimentar essa graça. Subtópico 2. Quando devemos nos aproximar? Veja que eu estou apenas aqui resumindo, porque você tem isso lá escrito lá. E como eu disse, não é bom que você se restrinja apenas em ler, para explicar. Incentive os seus alunos a lerem a revista em casa e você pega lá o tópico, né? E explica. Então, subtópico 2. Quando devemos nos aproximar? Sempre. Nos dias bons, nos dias difíceis, antes das decisões, durante as crises, depois da vitória. Isso nos mostra que a graça abre esse canal nosso de relacionamento com Deus. Veja que o texto fala: aproximar-se do trono da graça. Isso é através da oração. Então você vai orar em agradecimento, você vai orar pedindo, você vai orar para tomar decisão, você vai orar para enfrentar as crises, você vai orar e agradecendo as vitórias sempre. A graça nunca fecha as portas. E o que recebemos? Subtópico 3. E aí você, professor, pode escrever assim no quadro: quando me aproximo de Deus, recebo. E você pode deixar que os alunos respondam também. Mas uma sugestão aí, ó. Você recebe misericórdia, você recebe perdão, você recebe fortalecimento, você recebe direção, você recebe esperança, você recebe poder espiritual, você recebe consolo. São algumas das virtudes que você recebe quando se aproxima do trono da graça. A graça não apenas salva, ela sustenta. E aí nós chegamos para a conclusão da lição. Então essa lição reafirma uma das maiores verdades do cristianismo. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O Concílio de Jerusalém preservou essa verdade. Graças àquela decisão, o Evangelho pôde avançar livremente até alcançar todas as nações.
E hoje a igreja continua enfrentando desafios semelhantes. Por isso precisamos permanecer firmes na palavra, dependentes do Espírito Santo e comprometidos com a missão. Então, gente, assim como aconteceu lá em Jerusalém, onde houve essas divergências que a gente chama hoje de divergências teológicas, aquele tempo de divergências de crédulo, né? Hoje existe ainda. E como é que a gente resolve isso? Não é impondo o nosso ponto de vista. Sentar, discutir e a escritura. Se você percebeu direitinho, o que os líderes dos apóstolos fizeram? Sentaram, ouviram os relatórios, ouviram os testemunhos, mas balizaram tudo isso à luz das escrituras. Ó, Pedro falou, olha, Deus falou comigo, eu tive experiência, fui lá. Paulo fala, olha, Deus continua falando, muitas pessoas estão convertidas, veja aí. E aí Tiago ouve e fala, olha, não sei se vocês que estão reclamando conhecem a palavra. Em Amós 9, 11, 12 fala isso. Deus já tinha dito isso antes. Parece que vocês estão com a mente obscura. Então veja bem, experiências são importantes, mas não substitui a palavra. O mais importante são as escrituras. Então quando hoje surgir dúvida doutrinária, onde está aí de um lado o legalismo, de outro lado o liberalismo, posso fazer, não posso, tem que fazer, não deve, vamos para a palavra, as escrituras. Tudo que Deus deseja e pediu está aqui nas escrituras, você só precisa ler e conhecê-la, certo? As experiências são válidas, mas não pode, em hipótese alguma, suplantar o que a Bíblia diz. A Bíblia é nosso credo de fé. E aí, na aplicação final, pergunte aí à sua classe e seus alunos: tenho vivido debaixo da graça ou tentando conquistar o favor de Deus por meus próprios méritos? Tenho anunciado essa graça às pessoas que ainda não conhecem a Cristo? A verdadeira compreensão da graça produz humildade, santidade, gratidão, serviço e compromisso missionário. E aí eu termino aqui com algumas dicas para você, professor. Evite transformar a aula em um debate sobre sistemas teológicos. Mantenha o foco na mensagem bíblica da graça. Com certeza isso pode surgir, mas você pode avisar, vamos fazer isso aqui em outro momento. Mas agora nós temos uma aula que precisa ser ministrada, temos um calendário a ser cumprido. Vamos focar na aula. É muito importante isso. Mostre que o Concílio de Jerusalém é um modelo de resolução de conflitos, com oração, diálogo e submissão às Escrituras. Veja que, olha o que a gente, mais uma vez, esse capítulo 15 de Atos, eu sou apaixonado por ele. Primeiro, houve questão? Questão pode surgir. Agora, não pode haver imposição. Então, o que vamos resolver? Ouça os relatórios, os testemunhos, crive isso, compare isso com a Escritura. A Escritura é sempre o melhor, e debaixo de oração, decida a partir de orientação. E mais uma vez, eu vou ler o versículo 28 de Atos 15, 28 e 29. Que coisa bonita, né? Diz o seguinte, Atos 15, versículo 15, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Começa no 27, ele diz: portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. E aí continua, olha lá o desfecho, versículo 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Olha que coisa bonita. Com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz.
para voltarem aos que tinham sido enviados. Mas Paulo e Silas decidiram ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Que coisa interessante, que coisa bonita, gente. Esse Atos 15, eu falo que é um divisor de água. Então vale a pena o professor investir e pedir para os alunos. Seria interessante que, se o professor já tivesse feito isso, né, em uma aula anterior, pedir, na semana que vem nós vamos tratar da lição 3, leiam Atos 15 em casa e tragam aí as suas posições, os seus comentários. É muito importante isso, né? Então, outra coisa aqui, mais uma dica. Enfatize que a graça une a igreja, enquanto o legalismo produz divisões. Incentive os alunos a testemunharem como a graça de Deus transformou suas vidas. Encerre destacando que a mesma graça que salvou judeus e gentios continua alcançando pessoas de todas as nações e culturas até hoje, impulsionando a igreja ao cumprimento da grande comissão. A grande comissão que está lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Jesus disse, né? Começa lá no 16. Jesus, aproximando, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas até que eu venha. Coisa bonita, né? Então eu termino aqui não quero ser modesto, mas ao mesmo tempo não ser arrogante, né? Uma falsa modéstia, uma simples contribuição, porque você já tem a revista, os autores prepararam aí com esmero, né? Estudaram, colocaram, mas mais uma vez, gente, eu sou professor, já fui aluno, e nada mais maçante do que você ir para uma aula, numa escola bíblica dominical, e pegar um professor despreparado apenas lendo a revista. Estude e exponha, ore antes. É um momento maravilhoso. Hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão analfabetas biblicamente. Cantam muito, mas não conhecem muitas escrituras. E a escola bíblica dominical é um momento ímpar em que você pode não apenas ensinar, mas motivar os seus alunos a fazerem os seus estudos próprios, pessoais da Bíblia. Que Deus abençoe você, a minha oração, que você tenha uma aula maravilhosa e que o Espírito Santo ajude você maravilhosamente. Eu vou deixar aqui meu telefone celular, meu WhatsApp, Pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos. Meu WhatsApp, meu celular, DDD 13 99788 4750. Eu também aí incentivo você a se inscrever no meu canal, que nós temos devocionais todos os dias. E espero que esses comentários tenham ajudado você. Se você quiser, escreve lá nos comentários, se você precisar do slide, de alguma orientação, estou aqui disposto a te ajudar. Que Deus te abençoe grandemente mais uma vez, que você tenha uma aula maravilhosa. Deus use você como canal de bênção. Amém.